Olá, Skiller, como que você tá? Beleza? Vem comigo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você avalia um curso e por que que você não evolui de verdade. O ponto é que muitos desenvolvedores, eles acham que é muito simples, muito fácil, muito dinheiro e não é muito simples como se parece. Leva-se tempo, em um ano você não vai conquistar uma expertise absurda, abrupta, a não sei que você seja um gênio, e eu acho que não é o seu caso, e não é o caso da maioria, e não foi o meu caso. Então, aqui eu queria trazer como você precisa avaliar um curso e como você precisa se identificar como júnior, pleno, estudante ou qualquer uma dessas situações. Fato é que você precisa se situar primeiro e entender qual é o tipo de curso que você precisa olhar. Porque existem muitos cursos, muitas promessas, mas cada curso ele tem um público-alvo. E normalmente todos os cursos que existem, a maioria, em sua maioria, eles não são para quem está estudando. Ele já é para alguém que já quer uma coisa mais específica sobre Java, Ruby, Spring Boot. E aí a gente pode ir elencando como framework. As pessoas aprendem framework, não aprendem linguagem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso que eu trouxe para vocês, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, agora que eu compartilhei minha tela, eu queria trazer alguns pontos para vocês entenderem muito bem o que eu quero explicar. Vocês precisam ter uma avaliação do que vocês são e como vocês estão hoje, uma avaliação honesta. Não uma avaliação de que vocês se acham ruins ou muito foda. Eu já conheci esses dois extremos, então vamos tentar fazer uma avaliação honesta juntos aqui. Bom, primeiro ponto, você precisa entender que de fato você está estudando. Se você é um iniciante agora, está conhecendo o mundo. Se você está estudando, galera, primeiro ponto, vocês precisam entender ciência da computação. Eu bato nessa tecla e o nosso curso, ele é baseado e ele é feito para quem não entende quanto ciências da computação. Então vamos lá, vou dar uma passada com vocês e vou depois explicar para vocês a importância. Galera, curso, em termos de conteúdo, você encontra conteúdo de graça na internet, você não precisa pagar nada. A verdade é essa, você consegue aprender de graça. E isso também é uma das habilidades que são. Essa é uma habilidade que você precisa aprender a aprender sozinho. Aprender por meio de vídeos, de livro, documentação. As pessoas acham que vai ficar aprendendo a vida toda com a influencer X ou o influencer X, o vídeo XYZ. Esquece, você precisa aprender a aprender. Aprender com documentação, aprender a fazer as outras formas de evoluir na carreira também. Não é um problema você fazer um curso, mas aí eu trago esse grande ponto. Você precisa ter uma boa avaliação quanto ao curso. Então vamos lá. Eu vou compartilhar no nosso Discord. Deixa eu vir aqui. Vou colocar aqui no nosso Discord. E vou colocar aqui no nosso Helper Skiller. E o como que vocês precisam avaliar. Aí é só acessar lá. Vocês vão ter a grade, não só do curso, mas do que eu estou explicando aqui para vocês terem isso como base. Beleza, vamos dar uma passada. Eu montei esse diagrama porque eu acho que é muito importante vocês entenderem. Primeiro ponto, existem vários tipos de cursos. E esses cursos, eles têm um exemplo. Eu não vou ficar citando, mas vou tentar fazer vocês identificarem o que cada curso e cada público-alvo que são esses cursos. Bom, primeiro, fundação. É para uma pessoa que a gente vai dar uma passada, mas é para a pessoa que está aprendendo não só a linguagem, mas ela precisa aprender gerenciamento de memória, trabalhar com estrutura de dados, a trabalhar com um array, ter uma visão geral de transistores, como que funciona o binário em termos de tecnologia. Ele tem uma gama de informação de HTTP, ele já entende HTTP. A gente vai passar por esse. Esse conversar melhor ao fluxo. Bom, e esse a gente tem o específico. O específico é muito mais voltado para um júnior ou um pleno, em que ele precisa aprender o Redis, ele precisa aprender. E aí, sintaxe, framework, é, por exemplo, são coisas mais específicas de ferramenta. Não é algo. Não é uma base de algo que você precise aprender, mas é uma ferramenta já propriamente dita. Por exemplo, para exemplificar melhor, o Redis ele é um banco de dados em memória. Eu tenho conhecimento
sobre banco de dados em memória, mas existe o Redis, o Memcache, existem outros bancos de dados em memória. Então eu preciso aprender uma ferramenta específica. E aí eu posso utilizar vários exemplos. Eu não vou citar aqui vários cursos, mas vocês já conseguem visualizar. Por exemplo, na Udemy tem muitos cursos específicos e muitos cursos que são voltados para isso, para uma ferramenta. E então, quando você quer e você já está com essa habilidade, com essa parte de fundação muito bem feita, cara, esquece, você precisa de um curso específico. E aí, o avançado já é muito mais livro, já existem algumas plataformas que cuidam de dar um conhecimento mais avançado. Sobre o conhecimento avançado é sobre experiência. É sobre o que eu fiz, por exemplo, no Mercado Livre e as pessoas começaram a. Eu posso dar insights sobre coisas que eu fiz. Um exemplo. Eu poderia criar um curso de performance quando eu consegui melhorar a performance em 5, 6 segundos, em 5 segundos, ponto 6, eu consegui reduzir para 0.800 milissegundos, ou 800 milissegundos, por exemplo. Então, isso é uma coisa avançada. Eu não vou explicar isso para um júnior porque exige muito conhecimento e um certo preparo para algumas coisas relacionadas. Então, esse tipo de curso ou esse tipo de conteúdo é para um público específico. Dito isso, a gente vai dar uma passada sobre o que de fato é a fundação. Muitas pessoas já vão direto por específico. Elas acham que dominam, que são pleno, elas pensam que. E aí, se eu tô falando para você, não me entenda mal. Eu não tô aqui tentando te colocar como uma pessoa pior ou algo do tipo. Jamais, isso não é a minha intenção. A minha intenção é te alertar que se você não tem a fundação e você acha que você tem, é muito bom você voltar. E eu vou trazer os conteúdos de graça. Não tô aqui somente para vender. Sim, eu tenho um curso e isso tem sim a ver com a nossa grade curricular. Não só estou dizendo isso para vocês, mas também estou tentando trazer muito mais detalhes, porque eu sinto muito isso na hora de contratar. E eu que eu fosse contratar para os meus negócios, elas fossem preparadas de verdade. E preparadas em todos os níveis. Na hora de eu abordar um assunto, ser simples. Aquele, por exemplo, o framework, o Web Rails ou Spring Boot. O que é um pattern? Se você não consegue trabalhar com Spring Boot, se você não entende os padrões de projetos, patterns, os design patterns, por exemplo, no Java. Se você não sabe a orientação objeto, você também não vai conseguir desenvolver melhor. Então você precisa ter uma fundação muito forte. Então vamos lá. Aspectos que são extremamente importantes. Então vamos lá. Aspectos importantíssimos de fundação para se você considerar que você já pode trabalhar em um conceito específico. Bom, primeiro ponto, cara, ciência da computação, galera. Tudo que eu vou falar remete à ciência da computação. Primeiro ponto, você entender o que é binário, entender as representações, transistores, hexadecimal, decimal, binário, como que é o RGB, como que funciona esse 0 e 1 desses transistores, de ligado, desligado, para emular e mostrar essa imagem que vocês estão vivendo. Como que faz tudo isso? Como que funciona um algoritmo de pseudocódigo? Como que funciona loop, blocos customizados, condicionais? E como que eu faço para abstrair tudo isso para resolver um problema? E aí, galera, a gente precisa ir para C. C é uma linguagem que você precisa ter passado. Se você não passou, aprenda C. Volta para C, entende C, e aí eu vou trazer alguns pontos que são extremamente importantes. Galera, na internet tem todo esse tipo de conteúdo. Conteúdo hoje, na minha época, o conteúdo era escasso. Não existia para onde correr. Eu precisava recorrer a um curso que era muito ruim mesmo. Então eu sempre recorria aos livros. Mas beleza. O ponto é o seguinte: vocês precisam ter esse tipo de base. Compilador versus interpretador, entender o que é o JIT, uma IDE, e aí Vim, Visual Studio Code, não interessa qual que você escolhe, porque isso é irrelevante, mas é importante vocês já selecionarem uma IDE. Entender o que é uma biblioteca, o que é uma documentação, extremamente importante. Formatação de códigos também é importante. E aí a gente está falando tudo de C. Então vocês vão aprender tipos de dados, condicionais, loops de variáveis, Command Line Interface. Se você não sabe o que é uma Command Line Interface, você precisa voltar um passo atrás. Isso é extremamente importante, você lida o dia todo com isso. Então você precisa focar nisso. Operadores, integer flow, entender o que é o integer flow, o que é o estouro de memória, o que é o estouro do inteiro. Isso é extremamente importante. Truncache, eu lembro muito da minha aula de
cálculo numérico, truncar, fazer o truncamento dessas informações. Cara, isso é extremamente importante também. Util Key também é importantíssimo você entender esse tipo de conceito. E aqui, no nosso curso, a gente já experimenta essas linguagens junto com C. A ideia no nosso curso é realmente você entender todas as linguagens para que você... E não... Aqui, a gente não está preocupado. Aí, o nosso curso é assim. A gente não está preocupado se você vai aprender a linguagem. A gente quer que você lembre. Caraca, eu já programei nessa linguagem, então eu sei como funciona essas linguagens. No final, você vai entender que a linguagem pouco importa. E aqui, eu não quero que você escolha se você vai se tornar um back, um DevOps ou um front-end. Isso é irrelevante para você agora. Você precisa ter essa base para depois você escolher se você vai ser um back ou um front. Então vamos seguindo. E aqui tudo você já deveria ter, pelo menos com a linguagem C, fazer transpilar, entre aspas, fazer um estudo também com Java, com Ruby, com Python, com JavaScript, para você experimentar essas linguagens enquanto você está aprendendo. E novamente, galera, tempo, esquece. Você não tem que colocar um tempo. O tempo é o que você tem que aprender. Se você aprender o tempo, se é 10 anos, tá tudo bem. O importante é você aprender. Parem com esse lance de vocês quererem aprender as coisas de um dia para noite. Conhecimento leva tempo. Você amadurece, você dorme, acorda, você estuda. E é muita dedicação, galera. Não venha com essa achando que vocês vão ganhar 10 mil reais sem estudar. Vocês vão estudar muito e vão ralar muito no início. Eu julgo que Júnior rala muito, 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 muito. E vocês vão ralar. E eu confio em você. Você vai ralar e vai dar tudo certo para você. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, depois dessa etapa, superada essa etapa, você precisa estudar sobre Array. Array, então beleza. Então, assim que a gente passa para o próximo passo é você entender Array. E aí, aqui eles ainda não escolheram a linguagem que vocês vão trabalhar. Esquece linguagem. O não importa a linguagem, porque linguagem é ferramenta. Vocês têm que aprender isso. Parem de seguir se o Rodolfo é influência de X, Y, Z. Esquece. O Rodolfo não tá nem aí. Ele é fanboy daquilo ali, mas você é um cientista da computação. Você precisa ter isso muito forte na sua cabeça. Linguagem ferramenta. Aqui a gente só vai dar uma passada, entender como funciona o array no C. É extremamente importante sim com C. Vamos entender com Java, com Ruby, com Python, JavaScript, Golang, Elixir, Crystal. A intenção é vocês entenderem como que funciona em cada linguagem. Porque a definição de array para algumas linguagens tem uma definição diferente. E a gente vai falar disso também. Aqui na skill a gente aborda todas essas linguagens. Porém, você não precisa abordar todas as linguagens. Tá tudo bem. Escolha o C. C é importante, galera. Vocês vão entender por quê. C e mais uma linguagem. Tá tudo certo. Escolha e siga a sua vida. Agora, passamos para a nossa próxima etapa. Teríamos os algoritmos. Precisamos entender algoritmo em C. C é uma linguagem muito legal para você aprender muitas coisas de programação. Então você precisa aprender com C. Entender o algoritmo como linear search, binary search, tempo de execução de um algoritmo, o struct em C, o sorting, select sort, bubble sort, comparação de algoritmos, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eu conheço plenos que mal sabem isso, nunca ouviram falar. Júnior também, que já estão empregados e não conhecem. Então, é muito importante porque isso define você no médio e longo prazo. Vocês têm que pensar que vocês querem se desenvolver no médio e longo prazo, não para ontem somente. Vocês estão continuamente se desenvolvendo, beleza? Merge sort, tempo de execução, e aí notação Big O, isso tudo vocês aprendem e devem aprender. No nosso curso vocês vão aprender com 100% de certeza em C, em Java e em Ruby também. E galera, eu estou falando de tanto conteúdo no nosso curso, mas eu trago aqui para vocês, existe conteúdo de graça, galera. Tudo que eu estou falando, ó, isso aqui, eu da skill, a gente abrange outras coisas também a mais, tá? Honestamente, não tem tudo, mas se você... Isso aqui, esquece, você é um excelente desenvolvedor. Você já vai ter passado por uma fase que muitos não passaram e tem grandes déficits por isso. Então, voltando aqui, e eu vou colocar isso também lá no nosso Discord. Acho que é bem legal para vocês saberem. Então, vou colocar aqui. Beleza. Voltando. Agora, por exemplo, no CS50 de Harvard não tem isso. Paradigma de linguagem de programação. Lembrem-se, vocês ainda não escolheram a linguagem de vocês. Então, beleza.
Ponto agora, a gente precisa entender o que é um paradigma programação funcional, e aí a gente passa por Haskell, vai fazer testes com Haskell. É uma linguagem bem legal, assim, que é bem diferente do C, pra gente já que tá vindo estudando C, é bem diferente. E a gente pega o Haskell para entender os conceitos e a gente desenvolve também nele. Eu quero passar no Erlang, a gente dá uma passada sim no Erlang, mas o Erlang não é o nosso foco. Mas eu dou uma passada, uma pincelada de em que momento você pode utilizar cada ferramenta. Lembre-se, linguagem é ferramenta. Então o Erlang é sensacional para alguns contextos, mas daí você pode usar um Elixir, por exemplo. Bom, programação orientada a objeto, a gente ensina a programação orientada a objeto com o Smalltalk, para que vocês aprendam realmente como funciona a orientação a objeto puramente. O Smalltalk é a primeira linguagem orientada a objeto. Todas vieram pegando esses tipos de conceitos, mas a gente mostra em Java também, porque eu julgo que é bem importante os conceitos que Java traz. E mostramos em Ruby e em Python também. É bem interessante, porque vocês vão pegar um overview bem legal assim no nosso curso. Isso daqui, galera, se você não tem no CS, mas vocês podem pesquisar na internet. Eu compartilhei o link com vocês, então vão pegando conteúdos e vão dando uma olhada, tá tudo certo. A gente tem o blog também, o blog.skill.dev, que tá aqui na descrição. Cara, dá uma olhada, a gente tá constantemente adicionando conteúdos relacionados a Haskell, a Smalltalk. Vocês não necessariamente precisam pagar. O diferencial do curso não é vídeo, galera. De nenhum curso deveria ser. E aí eu vou explicar para vocês muito mais o que vocês devem focar quando escolherem um curso. Beleza. A gente tem a programação imperativa, que a gente já vai estar olhando, que é o C, e o Ruby também. Eu vou mostrar o Ruby, tanto no paradigma, porque o paradigma, galera, eles se mesclam. Você não trabalha somente com um paradigma, normalmente são multiparadigmas. Ruby, por exemplo, é um paradigma imperativo, mas também é orientado a objeto. E tudo em Ruby é orientado a objeto, né? Então, beleza. Tem uma programação lógica que eu vou explicar para vocês também Prolog. Prolog é interessantíssimo. Eu lembro que eu vi na faculdade e, assim, ele não é uma linguagem que você vai usar. E aí eu quero mostrar para vocês o paradigma. Então, vocês vão ver como que a inteligência artificial funciona. Sem eu ter servidor, sem nada. Eu vou mostrar para vocês como o Prolog funciona. E aí no nosso curso a gente mostra isso também. Mas vamos ter muitos blogs e posts também relacionados a isso. Programação declarativa, o SQL, o HTML, são programações declarativas. Programação concorrente paralela é algo que também a gente aborda com Go, mas é algo bem breve, não é algo para ser avançado também. E aí depois, numa outra etapa, galera, memória RAM. Vocês precisam entender memória RAM. Memória RAM é extremamente importante e ele é o lugar onde a gente pode mexer, modificar, entender o que é cada coisa, onde o desenvolvedor pega essas peças e remove, monta, você visualiza como uma memória funciona em termos de circuito, e o que eu faço quando eu coloco uma variável, tiro, enfim. Aqui é o lugar onde a gente vai aprender sobre hexadecimal, porque o endereço de memória é mostrado em hexadecimal, endereço de memória, ponteiros, strings, como que funciona isso na memória RAM, aritmética de ponteiros, o copying, fazendo um copying em C também, o Val Grid também, que é bem legal para a gente entender um pouco como está funcionando a memória, o swap, o overflow, o estouro de memória é interessante e o scanf também, que é em C. Passado isso, agora a gente parte para a estrutura de dados. Vocês precisam sempre, olha o passo a passo, galera. Se isso aqui, vocês não têm nada disso, então vocês não estão no curso de algo específico, beleza? Vocês precisam ter essa base. Para vocês pensarem em framework, vocês precisam ter isso aqui como base. E aqui, galera, se você não sabe C, nunca viu C, esquece, volta um passo atrás, porque isso é o que faz você ficar travado na programação. Você não avança e sente que não está avançando, e independente se você é júnior, pleno, sênior. Galera, para você tornar um lead, vocês têm que, no mínimo, ter uma bagagem já interessante para não só gerir as pessoas, mas também você entender como que você pode abordar determinadas situações. Então, isso aqui é extremamente importante. Estrutura de dados, extremamente importante também. No nosso curso, a gente passa por Ruby, C, Python e Java. Mas aprenda C e a linguagem-alvo que você está trabalhando. E entenda um pouco sobre o que é as stacks, as skills, como que faz essa estrutura, como que eu programo, como que eu faço um resize de array. E isso é extremamente importante vocês entenderem isso em C, o resize de array, beleza? Como que funciona a árvore, os dicionários, os hashes, os hash tables também, os trees, são estruturas de dados que são extremamente importantes você entender,
que faz uma diferença gigantesca na sua vida. Passado isso, a gente parte agora pro específico. A gente acabou de aprender C, e aí, galera, aqui vocês já podem entrar no foco da linguagem que vocês querem ali estudar, entender um pouco mais. Eu já mostrei um pouco para vocês, vocês vão se identificar com aquilo. A escolha da linguagem para você se tornar cada vez melhor naquilo é muito mais como você quer para sua carreira, quanto a vaga, oferta e demanda. Você tem que escolher, e é uma escolha muito pessoal. É algo que cada um fica mostrando, a minha linguagem XYZ. Cara, tem vaga para tudo, tem vaga para COBOL, que é algo antigo. Então parem de ficar nessa guerra, escolha uma linguagem e vai nela até o fim. Só que escolha uma linguagem consciente do que vocês querem para a carreira de vocês. Quer uma vaga rápida, quer um desafio maior, quer um desafio menor, no sentido de aprendizado. Eu aconselho vocês começarem primeiro pro Ruby, Python, JavaScript também, alguma linguagem nesse sentido. Não vá pro Java. Se vocês não tiverem uma orientação objeto muito forte, vocês vão ficar penando em Java. Mas se vocês querem ir pro Java, tudo bem. Só entenda que o processo é muito maior e muito mais longo e tá tudo certo por isso, não é um problema. Beleza? Sigamos. No nosso curso a gente foca em Ruby como ferramenta. Então Ruby, se você não desenvolveu 200 exercícios, eu tenho isso como base. Se você não desenvolveu, você não fez 200 scripts naquela sua linguagem alvo, você não sabe sobre a sua linguagem. E aí é cada degrau. Primeiro como fazer uma nota de 10 alunos. Como agora aumentar? E como fazer XYZ? E você vai aumentando. Faz o Code Wars. Você pode trabalhar com Code Wars, que é de graça. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Novamente, eu tô falando tudo para vocês que tem de graça na internet. Então, não tem desculpa para vocês disserem que não tá evoluindo. E eu vejo muitas das vezes as pessoas colocando também a culpa no curso em si. Porém, vocês precisam ter senso crítico, galera. Não é sair comprando qualquer coisa, ou até o meu curso. Cara, vê aqui, ó, eu tô trazendo a grade para vocês do que a gente vai trazer. Isso faz sentido para você? É o seu momento? Não é? Cara, se não é, cara, procura um curso do seu momento. Isso é importantíssimo. Beleza? E não só procure um curso, mas isso aqui vocês podem, sem curso, já fazer, já começar. Beleza. Então, 200 exercícios, se você desenvolveu, cara, você tá apto a começar outras coisas. E olha que aqui a gente nem começou a definir se você vai ser back, front, DevOps, nem nada do tipo. Product Owner, Product Manager, não interessa. Aqui no nosso curso a gente abrange muito sobre exercícios, né? A gente faz muitos exercícios. Isso aqui não é só 200 que ao longo do curso você vai fazer o curso inteiro, porque a ideia é você trabalhar e engajar naquela linguagem que você escolhe. E a gente trabalha com Code Wars, que eu acho que é bem eficiente. Primeiro, você precisa naquela linguagem saber como usa um CSV, como que usa um Excel, que é um CSV ali que vocês vão poder trabalhar. E como que vocês fazem testes unitários, como que é um BDD, como que é um Web Scrapper, e como é orientar o seu objeto naquela linguagem. Eu acho que é legal vocês sim começarem por uma orientação objeto nesse início e depois irem se aprofundando, porque a gente já vai ter visto esses paradigmas, né? A gente já viu esses paradigmas, por exemplo, passado isso daqui. Imaginem que vocês estão aqui. Beleza. Depois disso, vocês precisam entender SQL. SQL, e olha que a gente nem chegou em framework, galera. Então, SQL, entender o básico aqui, ó. Isso aqui é básico. O que é database, o relacionamento entre tabelas, esquema, tipos, constraints, primary key, forward key, index, e aí fazer uma conexão da linguagem que você está trabalhando com o SQL, não com o framework, a linguagem se conectando com o framework, ou melhor, a linguagem se conectando com o SQL. Isso aqui você precisa fazer como script, ou, dependendo da linguagem, né? Saber o que é race conditions, saber o que funciona, o que é o SQL Inject Attack, beleza? Superado o SQL, galera, agora a gente vai para o HTML, CSS e JavaScript. Você precisa passar por essa etapa. Isso é importantíssimo. Você entendeu o que é internet, entendeu como funcionam os roteadores, como que desde o meu navegador, passando pela web, até chegar no meu servidor, como que funciona essa conexão, até renderizar no meu navegador HTML, é extremamente importante. Entender o que é TCP IP, se você não sabe, galera, volta uma casa. DNS, extremamente importante também, para você entender como a web funciona. Curl, cara, isso é utilizado por front e back, então você precisa entender curl. Inspecionar elemento do Chrome, isso aqui, ó, galera, é extremamente necessário. Entender como funciona cada etapa aqui.
Ó, o que que é memória, o que que significa, o que que é performance, o que que eu posso extrair de application, o que que é elements, o que que o console me mostra, como que eu uso, network. Isso aqui é extremamente poderoso, galera. Ó, copy, eu posso copiar respostas. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que o próprio Spec funciona para você resolver problemas do dia a dia. Como que funcionam os errors codes, os status codes do HTTP? Como que eu busco e faço essas buscas no Google? Galera, aqui, em termos de material, é isso. Porém, você precisa também ter a mentalidade que você precisa ter senso crítico de usar uma ferramenta. Ah, eu vou usar JavaScript em tudo? Cara, calma aí. Pensa. JavaScript é bom o quê? Quais as vantagens que eu uso o Node? Quais as vantagens que eu posso usar o Elixir para extrair o suprassumo daquilo ali? Nem todo lugar vocês vão poder escolher. Isso é uma coisa que a experiência vai trazendo também. Mas vocês podem entender cada ferramenta para quando usar essas ferramentas da melhor maneira. E aí a gente passa por HTML, JavaScript, CSS para vocês entenderem o básico de tudo isso, beleza? Passando agora para a nossa etapa e última etapa, segurança web. A gente vai passar por tudo relacionado ao web. Aqui, galera, isso aqui vocês precisam dar uma pesquisada sobre o que são a segurança da web, o que a gente precisa ter quando a gente está desenvolvendo para a web. Então procure informações relacionadas a isso. Isso ajuda muito, beleza? Aí, galera, chega a famosa etapa que depois de você ter passado tudo isso, agora sim você escolhe o que você quer para sua carreira para você se especializar. Se você quer ser um front-end, se você quer ser um DevOps, se você quer ser um back-end. E essas escolhas elas vão dizer o que você vai ter que estudar e se dedicar. No nosso caso aqui, eu vou mostrar mais voltado ao back-end. Lembra do que eu expliquei para vocês? Eu vou fazer isso no segundo vídeo para não estender. Mas lembra que eu expliquei para vocês que isso daqui é a etapa de quem já está num conteúdo mais específico. E o nosso curso ele já entra nos detalhes muito mais profundados da web. Você vai entender coisas muito mais detalhadas do framework Rails, mas também eu vou mostrar Spring Boot, eu explico um pouco do Flask também como funciona, porque eu quero que vocês tenham comparações de framework para vocês entenderem que a web funciona igual para todos e cada um só tem suas peculiaridades. Peculiaridades é somente isso que existe. Bom, eu vou só dar uma passada porque eu vou criar uma segunda parte para a gente conversar sobre essa parte generalista. Bom, então já fazendo um jabá aqui, vai ter uma virada de lote na quinta-feira. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 17, sexta-feira. Deem uma olhada, se quiserem acharem, tá aqui na descrição. Fiquem à vontade. A gente traz muita coisa, não é somente videoaula, a gente junta as pessoas para desenvolverem coisas no final. E a gente tem uma aplicação que a gente está construindo, que é um gerenciador de tickets que a gente está criando uma plataforma as a service, um software as a service, perdão. E a ideia é a gente vender esse software, então vai ser tudo conteúdo produtivo, que vocês vão criar features para isso e fazer com que vocês já ganhem experiência de mercado. E aí vocês vão poder colocar no LinkedIn, porque vocês vão realmente aprender deploy, aprender as técnicas que realmente permeiam e trabalhar em equipes de squads pequenas. Então eu monto pessoas que estão no mesmo nível para que vocês se desenvolvam entre vocês. E tudo com daily, com code review, fazendo com que eu esteja ali ajudando vocês como um mentor, mas que vocês consigam se evoluir e evoluir um ao outro também, porque a ideia é, o desenvolvedor ele precisa assumir que ele está em aprendizado e não colocar responsabilidade para o outro ensinar tudo. Eu vou passar em termos de conteúdo tudo para vocês. Agora, a parte de desenvolver, eu vou estar mentorando vocês ao final de todo o curso. Beleza? A gente vai falar isso na segunda etapa do vídeo, mas eu não quero voltar para isso nesse momento. Eu quero falar da fundação ainda. E aqui você consegue todo esse tipo de conteúdo que eu acabei de falar de graça. Um livro muito legal que, assim, isso aqui vocês vão ter uma ideia muito magnífica também. É esse livro aqui. Eu super recomendo de vocês olharem. Outro ponto importante. Trabalhem com Git, Gitflow. Entendam o que é Git. Eu não coloquei ali porque eu acho que nesse momento não é muita informação. Mas na segunda etapa, por exemplo, já é necessário que você esteja entendendo o Git. Porque normalmente a pessoa, depois que passa pela linguagem, ela precisa ir para o framework. Então, Git, Gitflow é extremamente importante. Entenda como que é o Slack, o que é o Slack, baixe na sua máquina, crie uma conta, dá uma futucada. Você vai trabalhar com Slack ou com Rocket Chat, qualquer coisa em termos de comunicação. E aqui a gente também normalmente trabalha com um gerenciador de projeto, que é no meu caso, eu trabalho com Gira. Mas poderia ser um Trello, poderia ser qualquer
Software que gerencia tarefas. E aí você trabalhar com Scrum. Scrum é extremamente importante, beleza? Galera, e ao longo de tudo, vocês precisam muito desenvolver o software de vocês. Tranquilo para vocês trabalharem. Então, façam muitos exercícios. O exercício é até vocês acabarem. E, por exemplo, hoje eu tenho 12 anos, já não faço tanto exercício porque eu já peguei muita coisa, então eu já manjo muitas coisas. Não que eu decore tudo, porque eu acho que você não precisa decorar, galera. Vocês precisam entender e quando usar e que momento usar. Beleza? E o nosso curso é totalmente voltado também a vocês olharem documentação, então eu sempre explico olhando para a documentação para explicar para como vocês olham uma documentação, para vocês não ficarem amarrados e presos num conteúdo. E outro ponto, galera, que queria convidar vocês, aproveitando, nós temos a nossa jornada Dev, que eu gostaria de convidar vocês. Serão 3 lives no dia 29, no dia 30 e no dia 1º, às 19h32, esse horário é meio maluco, que vocês vão ter uma live que eu vou trazer um pouco muito mais detalhado desses pontos que eu trouxe para vocês, do que eu iria contratar, como eu iria contratar uma pessoa. Então é muito legal que se vocês tiverem e quiserem ter esse momento, entra na nossa página, no pages.skill.dev, jornada dev, vou colocar também lá no nosso Discord, e vocês vão poder ter acesso a muito conteúdo também. Bom, galera, eu não quero deixar o vídeo muito grande, já tá, na verdade, bem maior do que eu esperava. E eu vou fazer uma segunda parte falando mais desse tipo de curso generalista. Então, esse curso avançado a gente ainda não tem, um curso tão avançado assim, mas pretendo trazer coisas mais detalhadas de performance e coisas que eu já fiz no meu dia a dia e que faço até hoje. Isso aqui eu vou ficar devendo porque ainda a gente não tem esse tipo de curso. Mas eu posso elencar que o Rally é um lugar incrível para vocês tomarem sites. É um investimento alto, mas é um investimento que super vale, porque tem muito livro bacana. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente já tenham todas essas informações de fundação. Se você não tem, galera, não adianta vocês irem para cá. Senão vocês vão ficar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos tentando se desenvolver aqui. Isso vai ser sempre frustrante, porque vocês podem ser demitidos, porque vocês podem não entender, porque vocês podem ficar sempre se sentindo inferior. Mas não é que vocês sejam ruins, é simplesmente que vocês falta esse começo. E normalmente, por exemplo, eu fiz faculdade, eu fiz ciência da computação na UENF. Isso muda tudo, galera. Muda tudo. Se o curso não te permite ter isso, você vai ficar com um déficit, uma defasagem educacional muito grande. Então, volte, faça isso aqui, estuda, venha para cá, dá uma pesquisada, entra no nosso Discord, pega o link lá, vai olhando, 100% que vocês vão conseguir. Eu boto fé que vocês são muito bons. Se isso é um ponto que falta, galera, volta aqui, beleza? Bom, não quero me estender mais, quero agradecer muito o tempo de vocês, muito bom estar com vocês. Olhem aqui na descrição, dá um subscribe, dá um like. Se foi um conteúdo agradável, eu agradeço. Se não foi, deixa nos comentários também o que a gente pode melhorar, o que vocês acham. Não acredito que vocês vão se tornar desenvolvedor em 2 dias. Cara, isso leva tempo. Há 12 anos que eu trabalho na área e há 12 anos que eu estou estudando muito. Então esqueça isso. Facilidade para ganhar muito dinheiro não existe, galera. É ralação. É muita dor, é muito sofrimento no estudo, mas é um sentimento muito gratificante também. E vocês conseguem. Eu demorei 5 anos para entender que eu era um desenvolvedor e que eu sabia programar. Vocês têm o tempo de vocês. Eu não tinha na minha época tanto conteúdo disponível, então aproveitem esses conteúdos. Não fiquem mudando de linguagem para lá e para cá. Foque em uma, tá tudo certo. Aprenda a base, aprenda o fundamento. Valeu, galera. Abraço, obrigado!